Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o lugar onde você entende melhor como a sua personalidade funciona, onde você descobre sobre desenvolvimento pessoal, sobre bem-estar e saúde. Esse que é o objetivo, né? E mais ainda, se relacionar melhor com as pessoas. Então, se você gosta desses assuntos, eu te faço esse convite e você chegou agora, clica aqui embaixo, se inscreve no canal que você vai assim ficar maravilhada ou maravilhada aí de ver os assuntos que eu venho sempre colocando. Eu procuro colocar informações que são questões práticas do meu dia a dia no atendimento aos clientes, com o atendimento aos meus alunos e também coisas que funcionaram demais para mim, na minha própria história. Eu venho aí de uma história aonde eu buscava respostas e entendimentos, porque a minha vida, né, aquela coisa que era que a gente programa, que a gente imagina como vai ser o melhor dos mundos, não foi exatamente como eu gostaria. E quando acontece esse tipo de coisa, né, quando tudo começa a ficar meio confuso, a gente começa a se questionar. Existem pessoas que não precisam passar por isso, mas também se questionam. Mas enfim, essa é uma história que em um próximo momento eu te conto sobre como eu cheguei aqui. Mas eu quero que você saiba que eu sou especialista na escrita e através dos gestos ao escrever é possível entender muito sobre o comportamento humano, sobre como funciona a nossa mente, sobre qual o melhor caminho você pode tomar para você resolver problemas da sua vida, questões que há muito tempo você vem tentando resolver e não consegue. Porque existe uma fórmula mágica? Não, porque cada pessoa tem a sua própria função, a sua própria organização, o seu mundo interno. E aí, a partir desses movimentos a escrever, a gente vai direto ao ponto da pessoa. Não aquela coisa que serve para todo mundo vai servir para você. Não, 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 não. Quer dizer que os seus gestos a escrever falam como funciona a sua cabecinha, como funcionam os seus comportamentos, desde o momento quando você nasceu até o tempo de hoje, como você está aqui hoje, né? Então, eu quero te dar as boas-vindas e aproveitar para falar que hoje eu trouxe um assunto muito legal. Um assunto que muitas pessoas vêm me conversar, falar comigo e comentar, que é assim, aquela dificuldade de dizer não para as pessoas. Você tem ela? É difícil, né? Existem pessoas que têm um problemaço com isso e elas acabam deixando muitas coisas passarem, coisas que às vezes elas até nem queriam muito, mas pela grande dificuldade de conflitar, de evitar o confronto com as pessoas, elas acabam aceitando e entendendo o lado do outro. Isso é tão forte, que gera na pessoa uma sensação de que ela entendeu o lado da outra pessoa e ela também concorda com aquela pessoa. Só que se chegar a outra parte e contar a história dela, ela também vai entender o lado da outra pessoa. Então, são personalidades que podem se sentir e fazer uma leitura disso, de que às vezes elas são indecisas, de que às vezes elas não sabem exatamente o que fazer. Mas a maioria das pessoas não tem essa consciência que isso pode ser uma indecisão. Algumas pessoas vão dizer assim: ah, eu tenho que começar a dizer não para as pessoas. Mas tu acabou de falar isso, virou as costas, vai lá e faz de novo, né? E diz sim para todo mundo e para de fazer, ou nunca faz aquilo que ela precisa fazer para ela. Eu quero que você saiba que esse é um comportamento bastante frequente e que isso acontece com muitas pessoas. E essa sensação de não querer conflitar, não querer entrar no embate, ela vem muito já desde a nossa infância. Quando a gente é criança, tudo começa a acontecer lá atrás. Por isso que aqueles rabiscos que você vê as crianças fazendo já tem ali a personalidade dela. Por isso que desenhos, inclusive o desenho, também já vai falar de como ela está se formando. A gente, quando cresce, esquece de tudo isso. Mas se você tiver aí, por acaso, na sua casa, desenhos, rabisquinhos seus, você vai ver como se fosse uma linha do tempo. E se você não tiver, também dá para fazer. A gente consegue simular estados para você se conectar consigo próprio através desses desenhos, desses rabiscos e descobrir coisas incríveis da sua história que você não tem a consciência. Quando você escreve ou quando você desenha ou rabisca, quem faz isso é seu cérebro. E essa informação, ela tem 50% consciente e uma outra parte totalmente inconsciente.
Logo, aquilo que vai para o papel tem uma parte que você não sabe. E é legal você descobrir, é muito importante, porque se você é uma pessoa que gosta de autoconhecimento, ou que você lidera pessoas, ou você está num programa onde você tem que cuidar, entender como as pessoas funcionam, ou você já percebeu que seus relacionamentos são sempre difíceis e que você gostaria de entender melhor como as pessoas funcionam, esse é o caminho. A gente não pode balizar as pessoas todas como iguais e nem colocar elas dentro de caixas de números ou de declarações de grupos. A gente já está cheio de ver a sociedade dividida em certos nomes, nomenclatura, fulano de tal é de tal partido, fulano beltrano de tal é outro nome. Então, assim, essas nomenclaturas, elas não favorecem que a gente se integre. Ela faz ao contrário, ela divide as pessoas em caixas, em pedaços. E eu sei que você gosta também, de uma certa forma, por exemplo. Ah, Letícia, escuta muito. Qual o tipo da minha personalidade, né? Como eu consigo identificar o meu tipo? E as pessoas têm essa tendência. Eu também tenho muito dessas tendências. Só que acontece o seguinte: se você se fecha dentro de um único tipo, você limita, você vai limitar as possibilidades de olhar para o lado. Então, a minha abordagem aqui dentro do método Radaik é te ajudar a olhar que existem as características e você saber que na sua escrita, na sua letra, nos seus gestos ao desenvolver um texto, vai aparecer absolutamente tudo, todas as suas nuances e que nunca é igual a outra. Uma pessoa nunca vai ter uma letrinha igual a outra, nunca vai ser um padrão, não é assim? Você não vê que a gente, eu sou perita também judicial, perita da grafotécnica, eu nunca consigo encontrar uma escrita igual a outra, por isso que a escrita, a assinatura, é um veículo de você comprovar o manuscrito, a obra, o punho de uma pessoa, porque não repete, é como se fosse uma digital, é como se fosse a menina dos seus olhos, a sua íris. Então, essa informação tão particular e individual não pode ser tratada dentro de grupos grandes e definidos, porque a gente nunca vai conseguir encaixar completamente. Então, como hoje a gente está falando sobre a questão de evitar o conflito, a gente está falando sobre a questão de dificuldade de dizer não, provavelmente, se você é um conhecedor do Enneagrama, você já deve estar falando, Letícia está falando do tipo 9. Eu estou falando dessas características todas que envolvem, claro, na tipologia, que você deve ter ouvido já falar, que é o 9. Mas já percebeu que nem todos os 9 são iguais? Que as pessoas, ainda que sejam dentro de um grupo, elas são diferentes. Então, é muito mais interessante que você abra um pouco mais a sua visão, o seu ponto de vista e entenda que quando a gente fala de identificar um comportamento, uma personalidade, ajudar essa pessoa a ter o desenvolvimento pessoal, ou você que está buscando essa resposta e saber que não tem uma resposta pronta como uma fórmula mágica que vai servir para você e para todas as pessoas. São indicações e que se tiver feito uma avaliação individual no seu caso, a gente vai conseguir identificar o que funciona para você, o que dentro do seu mundo, da sua história de vida vai fazer sentido e de fato vai te ajudar, né? Não que as outras orientações não funcionem, mas você vai retardar um pouco mais para chegar no seu objetivo, enquanto você sabe a chave, o local, o caminho certo, você vai de um ponto assertivo, é para lá e essa estrada. É como você querer chegar no ápice de uma montanha, no cume, e aí você tem vários caminhos. Todos eles vão chegar aqui, só que vão haver caminhos que vão dar mais voltas, vão ser um pouco mais tortuosos, e vai haver um caminho que é mais assertivo, que vai te levar direto a esse lugar, sem que você tenha que ficar se debatendo em tantos problemas e às vezes até escorregando, voltando, caindo para trás. Então, a assertividade na condução do desenvolvimento pessoal, ela é fundamental se você estiver procurando algo que seja rápido, objetivo, mas que seja uma jornada, né? Porque desenvolvimento pessoal não é mágica, é uma jornada. Mas é muito melhor você pegar o caminho melhor no seu GPS interno, né? Que não é o da Letícia, que não é o do João, não é do outro professor, não é do fulano, doutor, ciclano, mas é o seu GPS interno. E como você descobre isso? Na escrita, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre exatamente essa dificuldade que muitas pessoas falam comigo,
que é: "Nossa, Letícia, eu tenho realmente muita dificuldade de falar não para as pessoas". E aí o que acontece? A pessoa que tem esse comportamento, ela evita, como eu falei no início, o confronto, ela evita se expor, ela evita falar o que ela pensa. Então a gente pode pensar, por exemplo, em personalidades como Nelson Mandela, que é um perfil bem-sucedido, né, dentro dessa linha, onde ele conseguiu integrar, né, os brancos e os negros, mas ele tinha o quê? Um entendimento como as 2 partes funcionavam. E quando você diz isso, isso também se refere para você do lado interno. A pessoa, quando ela consegue se desenvolver nesse nível, ela já tratou aqui dentro. Ela não faz só para fora, é porque dentro dela já aconteceu harmonia. O grande problema de toda essa questão é que as pessoas querem promover a harmonia externa, né, nas relações. Então, no caso, por exemplo, de um trabalho, um chefe, imagina a pessoa, tá, que tem dificuldade de falar não para as pessoas. E essa pessoa é um diretor, um gestor, uma pessoa de liderança. Aí ela tá, né, no momento ali com a equipe e tem coisas que precisam ser pontuadas. Ela não pode concordar com todo mundo. E aí o que acontece? Em situações assim, a pessoa se sente constrangida, aflita, colocada contra a parede, e aí ela começa a falar: "Ah, sim, entendo seu ponto de vista". Aí ela entende o ponto de vista de todo mundo e não se posiciona. Isso custa muito para um time, porque as pessoas, a equipe, ela precisa de uma definição, um caminho. Imagina se você está no meio de uma floresta e você está caminhando, e aí todos os caminhos servem. Então, se todos os caminhos servem, a gente não vai a lugar nenhum. Então, a questão, o ponto é entender, ok, entrar em harmonia, sim, se é essa o traçado da personalidade da pessoa. Mas ela precisa aprender como lidar com isso. Se ela entende o lado das pessoas, então qual lado ela vai tomar? Essa resposta vale ouro, né? Eu sei que você está assistindo aí e vai falar: "Nossa, me fala como faz isso". Essa resposta vale ouro. E de fato, o como fazer isso, a pessoa vai ter que criar o quê? Uma terceira resposta, porque se ela tem 2 e ela concorda com as 2, só existe mais uma alternativa, que é ela criar a resposta que seja a dela, a que tenha o quê? A condução para ela. Por isso que geralmente, você nem imagina, mas as pessoas que têm dificuldade de falar não para os demais, elas têm uma grande qualidade, que é de exercer uma liderança muito boa. Mas ela não consegue fazer isso, porque ela vai ter que definir entre 2. E aí, como ela vai fazer? Ela tem que criar uma resposta aqui do lado de dentro. Essa dificuldade que a pessoa que não quer falar não e quer entrar sempre em harmonia com os demais, no fundo ela tem um grande conflito interno, que é ouvir o que ela quer, o que está dentro do coração dela, o que ela deveria colocar para fora, os sentimentos, as decisões melhor para ela. Então ela evita tudo, porque ela não quer se destacar, ela não quer ser vista, ela não quer que as pessoas fiquem separadas dela. Então ela pensa o seguinte: se eu falo ou se eu, na verdade, ela não pensa nesse sentido, porque não chega nesse nível de pensar dessa maneira consciente, porque já está um comportamento automatizado. Então a pessoa chega e fala assim: se eu falar o A ou B, eu vou me definir de um grupo, e aí e o outro vai ficar de fora. Então ela quer estar em harmonia com todo mundo. Esse é o grande lance das pessoas que têm dificuldade de dizer não, é estar em harmonia com todo mundo, de entrar em paz e ficar numa boa. Essas pessoas não gostam de briga, não gostam de ficar né, à parte de alguma coisa. Então, o que que acontece? Ela vai ter essa direção, essa personalidade mais direcionada ao evitamento do conflito, né? E aí ela sempre, de uma maneira geral, acaba tendo umas posturas mais políticas, sabe aquela coisa de na hora do, né, lá da empresa, tal, nos times, ela acaba falando com todo mundo, aí você viu: "Mas por que que você falou isso para tal pessoa, você falou isso para mim?", né, "Você não tinha dito na reunião que ia ser assim, assim, assim?". "Ah, mas eu entendi na hora que seria melhor dessa maneira". Então são pessoas que têm uma qualidade também muito conciliadora. Não quer dizer que
é uma coisa boa, né? Mas quer dizer que ela precisa trabalhar para chegar numa posição conciliadora positiva e não uma posição de ficar em cima dos muros, não se decidir e criar confusões e criar problemas. Se a gente olhar esse mesmo comportamento dentro de um núcleo familiar, imagina, seria tipo um pai ou uma mãe que quando vai falar com os filhos, você falou com a sua mãe? Falei. Então, ela falou, tá tudo bem. Aí a mãe, tá bom, né? E aí, mas e a postura do pai? O que que o pai opina nessa história, né? Como que funciona, ou a mãe, tanto faz, como que funciona o posicionamento dessa pessoa dentro da família? Todos os integrantes de um sistema têm uma função específica, tanto o pai, quanto a mãe, quanto os filhos, é um sistema. Temos o sistema da empresa, os sistemas familiares e os sistemas do planeta, que gerem todos os humanos. Então, cada pessoa tem uma função dentro de um sistema. Então, se você tem a dificuldade de falar não, e você tem filhos, ou você está num relacionamento, você vai ter que aprender a começar a, né, se posicionar de uma maneira verdadeira, né? De uma maneira real e abandonar alguns comportamentos que não vão ajudar as pessoas, né? Então, por exemplo, imagina você tem um relacionamento, começou agora a conhecer uma pessoa, e aí tudo que a pessoa fala, aí você fala, tá bom, não é? Você conhece alguém assim? Né? Talvez você seja assim, eu conheço alguém. Tudo que a pessoa fala, tá bom. Aí depois ela reclama, nossa, eu nunca faço o que eu quero, mas é lógico, você tá falando tudo tá bom pra todo mundo, então como você pode reclamar? Ah, não, não tô reclamando, é porque, entende? Então a pessoa, ela tem essa dificuldade até de perceber que ela tá falando sim demais. E às vezes, quando ela percebe, ela fica com muita raiva, e aí ela fica assim estressadíssima, e diz: "Ai, eu tenho que começar a falar não para as pessoas, porque isso está acabando comigo". Mas não faz, né? Então vamos refletir sobre isso aqui. As pessoas que têm esse comportamento, elas tentam sempre entrar em um consenso, sabe aquela coisa para evitar desentendimento? Então, a família tá brigando ou tá tendo algum problema, ela tenta chegar num consenso bom para todo mundo, uma posição onde vai ser bom para todos, e qualquer opinião contrária, isso gera nessa personalidade um conflito, um desajuste, um desassossego. Então, ela vai correr de qualquer jeito para dar uma maneira de promover essas harmonias nos grupos, né? E aí, se você chegar e às vezes estressar essa pessoa, pressionar muito, uma pessoa que tem a dificuldade de falar não, tipo, colocar ela contra a parede, começar, mas fala, o que que você quer? Você quer ou não quer? Diz pra mim logo, me explica. A pessoa sai aquela capa de, tipo, vamos mediar tudo, e aí sai uma raiva tão grande. Por quê? No fundo, essas pessoas sentem muita raiva, mas elas não querem entrar em contato com esse sentimento. Esse sentimento, ele é calado, na verdade, ele é anestesiado de uma maneira que a pessoa nunca acessa. Então, ele fica lá dormindo, como se fosse um animalzinho ali dentro dela dormindo. Por isso que ela tenta sempre fazer com que fique tudo bem do lado de fora. É assim, o barulho interno é tão grande que para ela não ouvir o barulho dela interno, né, os conflitos que ela tem, ela prefere dizer sim para as pessoas entrar nessa harmonia. A pessoa que tem essas características, ela também não vai gostar muito de ficar destacando, brilhando, ou falar, fazer autopromoção. E você tem dificuldade de falar de você mesmo. E quando alguém começa a te valorizar, falar, olha, o fulano fez isso, olha, o João entregou esse relatório e deu um grande resultado, a pessoa fica com vergonha, ela não quer que isso apareça. E por que isso acontece? Isso acontece porque, à medida que ela brilha, que ela se destaca, o que que ocorre? Ela vai se sentir do lado de dentro separada, desconectada de todo mundo. Então, ela faz de tudo para isso não acontecer. Então, são pessoas que vão ter dificuldade de falar de si, de dar autopromoção. Se você, por exemplo, é uma empreendedora, é um empreendedor, e você está tentando se promover seu serviço, seu trabalho como terapeuta, psicóloga ou qualquer que seja a linha, e aí você fala assim, mas ai, não vou falar de mim, parece que eu tô me achando.
Na verdade, se você pensa isso, você tem uma grande chance de ter uma característica bastante marcada desse comportamento, como eu falei, né? Então, aí, como você se sente, a pergunta que você tem que fazer para você, o que está te impedindo de você estar na frente, se destacar? Como você se sente quando as pessoas não estão ao teu lado? Qual o sentimento que isso te desperta? E aí sim trabalhar nessa linha, né? Então, são questões importantes de serem observadas, porque de uma maneira mais prática no dia a dia, o evitamento do brilho, da autopromoção ou de uma coisa bastante objetiva vai acontecer nesses perfis, certamente. Tem uma frase muito, muito, muito constante que as pessoas, né, quando tem esse comportamento mais marcado, já vou mostrar a escrita, tá? Fica tranquilo que eu já vou mostrar alguns traços para você conhecer aqui. Essa a frase que a pessoa diz assim, você vai no restaurante com uma pessoa que tem esse comportamento mais evidente. Aí ela diz, você pergunta assim, você quer comer carne ou frango? O que que você vai querer pedir hoje? A pessoa diz assim para você, ah, você que escolhe, tá tudo bem. Aí toda vez, ah, você quer assistir um filme? Qual filme você quer? Ah, você que escolhe, tá tudo bem. Então, qualquer coisa tá boa pra mim. Essa frase é bem constante, né? E isso vai passando um dia, 2 dias, 3 dias, até quando a pessoa se dá conta, ela fala, puxa vida, tem que começar a fazer o que é melhor pra mim. Mas não é fácil de conseguir, né? Não é fácil. É um pensamento que, no fundo, que a pessoa tem, né? O que que tá por detrás? Qual que é a emoção que tá por detrás disso? De menos-valia. Tem a ver com assim, eu não preciso me priorizar, não preciso falar de mim. Então, ela não tem essa valorização. E a gente chama isso de o quê? Não sei se você já ouviu falar esse termo de indolência, que é deixar as próprias necessidades, as suas próprias vontades, você em si para depois. Então, para depois não, nem precisa falar de você, porque não precisa, né? É assim, não precisa. Tem todo mundo, para que vai falar de você? Né? Então, essa indolência vira um vício e é uma emoção, né, que você aprende desde que você é criança. Por que começou? Talvez você esteja pensando, ai, Letícia, mas por que eu sou assim? Por que droga, que raiva? Eu escuto sempre isso, as pessoas, ai, que raiva de ser assim. Nossa, eu não queria ser desse jeito. Né? Da onde veio isso? Onde começou tudo isso? Isso começou quando você era criança. Quando você era pequena lá, né, atrás. Sabe aquela coisa que o pai e a mãe falam assim, ah, o João é tão bonzinho. Nossa, ele nunca briga. Ele é uma criança incrível. Ele é tão quietinho. Ele tá sempre sorrindo. Aquela criança boazinha, né? Não que as crianças têm que ser ruins, mas sabe essa fala? Você já ouviu com certeza? A criança é tão boazinha, né? Ela tá sempre bem com todo mundo. Essa fala do bonzinho, ela, né, já tá ali formando a própria personalidade. Dizendo assim para você, olha, quando você é bonzinho, quando você entende todo mundo, você ganha o quê? Amor. E aí você se sente junto de todo mundo. Então, esse sentimento é o que fica, porque a dor de você, como criança, em não se sentir conectado, né, com a sua origem, isso te causa um grande mal-estar. Então, aí, quando você cresce, você continua fazendo. Só como você não sabe o que que aconteceu, você hoje vai falar assim, ah, tá tudo bem, o importante é ficar todo mundo na paz. E aí você acha que a vida é assim? Aí você olha, às vezes, você fala assim, ah, queria tanto ter tal coisa. Você fala, mas tudo bem, não deu. Ah, não, o importante é que tá todo mundo, né, bem, na paz, coisas tá calma. Só que aí, um dia, você pega e vai para um lugar e tá um barulho. E aí começa uma briga. E aí você fala assim, ah, não, eu não aguento isso aqui não, não aguento, não aguento. Aí começa aquela irritação, 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 e quando aquilo te irrita demais, você explode. E as pessoas falam assim, nossa, mas cadê a pessoa calma, cadê a pessoa tranquilinha que estava aqui agora, foi embora? Esse é o ponto. É, essa característica fundamental faz com que a sua personalidade pegue esse seu sentimento de raiva e faz com que joga ele lá para trás, como se ele não existisse. E aí você faz o quê? Nega suas necessidades, suas vontades, seus desejos, suas opiniões, até que chega um dia que isso causa um problemaço.
né? Um grande problema. E aí, o que acontece? Muitas pessoas podem começar a fazer brincadeiras, piadinhas, até de autodepreciação. Ah, é assim mesmo. Ah, no meu caso, se fosse eu, ia ser assim. E aí tira um sarro da sua própria desgraça, né? Ah, mas eu não ligo para isso não. Para mim, o importante é que estejam todos bem. Então, essas piadinhas autodepreciativas e que não valorizam as suas próprias escolhas e que não se posicionam, né? É uma consecução de fatos que vão marcando a personalidade, né? A emoção presente, né, fortemente presente aqui, é do quê? Da preguiça. Uma preguiça, sabe? Uma falta de energia para colocar, para você fazer as coisas para você, não para os outros, sabe? Mas para você. Quando é aquela uma coisa que você precisa fazer para o seu sonho ser realizado, aquela decisão, aquele posicionamento, o que que você faz? Você não faz. Você vai ou dormir, ou você vai jogar água no jardim, ou você vai no mercado, sendo que você deveria, por exemplo, fazer aquele relatório necessário, né, que era importante, porque aquilo ia te dar uma promoção, mandar aquela foto que você foi convidada para fazer uma palestra ou para estar em algum lugar. Olha como você tem evitado as oportunidades que a vida vem te dando, porque aí você acha que você, melhor não, né? Então, de novo, é como se estivéssemos numa floresta com um GPS que tem todos os caminhos. E então aí você fala assim: ah, ao invés de eu pegar o caminho que vai me levar à execução e ao meu sucesso, a me posicionar diante do meu time, eu como um chefe, um líder, e falar assim, não, olha, você está agindo de uma maneira que não é conveniente para o grupo. Ao invés de a pessoa falar isso, ela não fala isso para essa uma pessoa. Ela quer entrar em harmonia com todo mundo, inclusive com essa uma. E aí começam os problemas, né? Porque todo mundo percebe e aí você fica, né, numa saia justa, fica numa sensação complicada, numa situação complicada. Então, nesse GPS, essa preguiça é em pegar ela em o melhor caminho. Qual que é o melhor caminho? Lembra que eu falei? Tem uma versão, a outra versão e tem a importante. A versão importante é aquela que é para você. Aquela que vai funcionar para você no seu caso. Qual a sua opinião sobre esse assunto? De que maneira que isso vai fazer mais sentido para você? Então, aí é um ponto realmente de desenvolvimento que você precisa prestar uma atenção especial nisso, que é aquela que vai te colocar em resultado. E resultado, você já sabe, resultado vai te dar evidência e percebe que você foge das evidências. Então, tá aí o seu desafio, né? Então, vamos falar um pouco aqui, né? Que talvez você esteja querendo saber um pouco mais como funciona quando você está escrevendo essas características. Então, uma das coisas que eu vou comentar para você sobre essa questão de você ter preguiça de fazer as coisas, de você deixar para depois, né? De entender várias opções, várias oportunidades. Como você identifica na escrita alguns traços que vão falar sobre a sua dificuldade de dizer não para as pessoas, a sua dificuldade de se posicionar e de fazer o que é melhor para você? Vamos aqui ver. Um dos traços que a gente tem aqui para falar é quando a gente faz a letra T, isso aqui é a letrinha T. E aí o seu corte vai ficar mais ou menos assim, ó. Um corte muito curtinho, tá vendo? Curtinho, ó. Essa é a haste que sobe e desce e essa é a barra. Essa barra é curta. Além de ser curta, ela pode ter uma certa ser frouxa. O que que é o traço frouxo? Ó, esse aqui tá bem definido. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou tentar fazer para você. Ó, vou fazer um bem frouxo, ó. Bem fraquinho, assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Pequeno e frouxo. Esse gesto frouxo também é o que vai falar dessa sua indolência, dessa sua... Não é só isso, né? Porque uma pessoa não é um traço, a gente não é um traço. É um conjunto de coisas aqui. Mas como esse vídeo ele é ilustrativo, é para você saber que dá para ver na letra. E que uma das coisas que a gente pode conferir é essa aqui. Além disso, você vai ver que a pessoa, quando começa a escrever, a linha dela sobe e desce. Ó, é uma linha assim, ó, que vai, sobe e desce. E sobe de novo. Ó,
essa é uma linha, ó, tá vendo? Que ela sobe e desce, ela faz essa, como se fosse essa minhoquinha. Essa sinuosidade, né, que é o termo mais certo de ser usado, vai falar dessa instabilidade, vai falar dessa vontade que a pessoa tem de chegar e entrar em harmonia com os demais, então ela entende todo mundo, só que ela passa por altos e baixos, né? Esses sentimentos aqui, eles são bastante evidentes de altos e baixos. Aí, tá dando reflexo aqui no meu ring light. Aqui, acho que deu. Pronto, tá dando, né, pra ver. Então, a gente vê aqui, ó, direitinho, né, os altos e baixos da pessoa que tem dificuldade de dizer não. Então, pessoal, é isso. Eu espero que você possa entender que, claro, como eu sempre digo, que é importante você olhar para a escrita, estar aqui e ver que isso existe, mas ser uma pessoa adulta e entender que não é porque eu te mostrei isso agora, que você vai sair fazendo isso na letra das pessoas e vai falar, eu vi que a Letícia falou, você tem dificuldade de falar não para as pessoas. Por quê? Não é isso exclusivamente de um grupo de pessoas. Existem diversas pessoas com diversas nuances de personalidade que também têm dificuldade de falar não para as pessoas. Então, para de colocar as pessoas numa caixinha. Para de querer ficar louco achando modelo e módulo de colocar números, letras e etc. Você precisa entender as pessoas do ponto de vista dinâmico que elas são. Você não é a mesma pessoa que você era há 15 anos atrás. A gente muda constantemente. Por mais que você não queira, você vai mudar. Hoje você tá aqui, amanhã você vai estar com outro pensamento, outras maneiras de ver a vida, porque você vai passar por outras experiências. Então, se você gosta do que eu falo, faz sentido para você, eu quero que você saiba que você precisa se aprofundar. Você precisa estar no treinamento do método Radaik, onde eu vou te ensinar muito mais sobre diversos traços de personalidade, para você entender como cada um é no mundo, o seu mundo particular, e mais ainda, quando isso acontecer, você vai conseguir ajudar o seu time, você vai conseguir te dar desenvolvimento profissional, você vai se capacitar melhor ainda, porque, claro, dentro da sua área você vai ter um diferencial, que é entender muito profundamente sobre aquela uma pessoa, sobre o grupo, porque se você entende como as pessoas funcionam, você sabe que não adianta falar uma coisa para todo mundo, porque é óbvio que não vai funcionar, né? E às vezes, muitas das vezes, a gente tem dificuldades em gerência, em gerir as pessoas, porque as pessoas não eram como você imaginava, aí você fica insegura e fala, puxa, é tudo que eu pensei, que eu estudei, parece que não funciona. Então, como vai funcionar para essa pessoa? Por isso que o treinamento Método Radaik vai te ajudar a entender como cada pessoa é no seu mundo particular, na sua própria história. Então é isso, espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo e a gente já vai estar junto aí para mais uma conversa e abrindo a nossa consciência para que a gente possa entender melhor as pessoas, se entender melhor e ter uma vida muito mais livre, satisfeita e leve. Então, vejo você aqui no nosso próximo encontro. Até já!